Olá pessoal, então hoje nós vamos fazer a nossa doma masculina. Estou aqui com as modelagens sobre o tecido, tá? Eu estou utilizando aqui 2 metros de Oxford. Então nós temos aqui a nossa manga 7/8, né? A nossa modelagem já vem descrita aqui, ó. Cortar 2 vezes, possui margem de costura, já vem com 1 centímetro de margem de costura, tá? As nossas costas está na dobra do tecido, aqui é a minha dobra do tecido, então ela vai sair uma vez inteira, tá? Ó, a nossa gola e o nosso punho está na dobra do tecido, que ele vai sair inteiro. A parte da frente vamos tirar 2 vezes e o nosso revel, né? Essa parte aqui vai ser o transpasso aí da parte da frente. Aí eu separei aqui também um pedaço de tecido para a gente poder tirar um viés, tá? Porque esse viés ele vai ser para a gente poder fazer o acabamento aqui da nossa gola. Separei aqui também 1 metro, mas pode ser menos, tá, pessoal? 30 centímetros já dá, de Oxford de outra cor, para a gente poder fazer o nosso vivo. Se você tem interesse em adquirir as modelagens da doma, eu vendo o masculino e o feminino do tamanho PP ao GG. Vou deixar meu WhatsApp na descrição do vídeo para você conseguir entrar em contato. As modelagens vão em formato plotter, caso queira imprimir na gráfica já em tamanho real, e também em formato A4, para poder imprimir na impressora comum. Por exemplo, esses moldes aqui foram impressos na impressora comum, no papel Chamex, e eu fui juntando até formar o molde em tamanho real. Então, se você tem interesse em adquirir as modelagens, entre em contato. Olá pessoal, então aí eu já estou fazendo o meu viés para a gente poder fazer o acabamento da gola. Estou fazendo um viezinho aí de 3 centímetros mais ou menos de largura e a gente vai cortar e emendar um no outro. Vou ensinar como emenda para dar continuidade na elasticidade deste viés. Vamos lá. Ó, vou cortar agora o viés no preto, no tecido preto, para a gente poder fazer o nosso vivo com um barbante. Estou cortando aí 4 centímetros de largura desse viés no preto. Faço um pouco maior, porque nós vamos passar ele na gola, vamos passar no meio da frente e no punho também. Ó, aí eu já costurei para dar continuidade na nossa elasticidade. Vou ensinar como faz na cor preto. A gente pega, acerta as pontinhas com a tesoura e coloca um em cima do outro, só que na transversal assim, ó. A gente vai costurar na transversal. Vamos lá. Retrocesso no início e no final. Costurando desta forma, o seu viés, por toda a extensão, ele mesmo na costura continua dando elasticidade, que é o que precisamos, né? Ó, continua dando elasticidade certinho. Corta um pedaço do que sobra da rebarba e vai fazendo em todo o seu viés. Vou utilizar aí um pezinho de zíper para a gente poder fazer este vivo. Ó, o pezinho de zíper da máquina doméstica é este. Então aí agora eu vou pegar o meu viés e o barbante. O barbante é um barbante comum mesmo, pessoal, o barbante escolar. O barbante que você tiver aí,
pode utilizar. Vou colocar o barbante bem no meio, no avesso, dobrar e nós vamos costurar por toda a extensão deste viés. O vivo ele tem que ser cortado no viés, tá, pessoal? Não pode ser cortado em linha reta no fio do tecido, nem na lateral do tecido. Aí esse pezinho de zíper ele ajuda, tá vendo? Ó, o vivo ficar bem bonito e sempre igual, né? Por toda a extensão. Então vai fazendo com calma e vai fazendo. O barbante eu deixo dentro do vivo mesmo, não precisa tirar, não tem necessidade, porque nós vamos precisar dele na hora que formos colocar lá na costura, lá na nossa doma. Então reserve aí o seu vivo, porque agora nós vamos mexer na nossa modelagem. Ó, parte das costas, parte da frente, ó. Vou tirar aí a modelagem das costas. Vou abrir o tecido. As costas é cortado na dobra do tecido, então ele sai inteiro. E a parte da frente, ó, de um lado e do outro. Vou posicionar ombro com ombro, direito em cima de direito, se o seu tecido for estampado. Ombro com ombro, cava com cava. Tá vendo aí o transpasse, pessoal? Ó, o outro também é a mesma coisa. Ombro com ombro, direito em cima de direito, cava com cava. E vamos lá. Nós vamos alfinetar, passar uma costura reta nos ombros, retrocesso no início e no final. E vamos orvelocar. Vamos lá. Então eu costurei, passei o overlock nos ombros. Agora nós vamos abrir a nossa peça para a gente colocar a manga, ó, a nossa cava ali, frente de um lado, costas do outro. Vamos pegar o molde da nossa manga, marcar com o pique o meio e marcar onde é a frente, o lado da frente. Agora estou com a minha doma aberta, frente para um lado, costas para o outro, a costura é o ombro. E nós vamos pegar a nossa manga. Vou colocar o pique do meio da manga na costura do ombro. Ó. Pique da manga, do meio da manga com a costura do ombro e pique da frente com o lado da frente. É sempre importante fazer isso para você não costurar a manga errada, porque senão depois o caimento vai ficar feio. Aí eu já vou lá no final, ó, debaixo do braço e já coloco pra gente poder distribuir a manga em volta da cava. Essa manga não precisa embeber, ela foi modelada certinha, o tamanho exato da cava, então tem um caimento perfeito aí. Na hora da montagem também você não vai ter problema. Aí eu já levo pro outro lado também e vai distribuindo, pessoal. Vai distribuindo aí tudo certinho e vai dar tudo certo. As modelagens em formato industrial vão também com a manga curta. Se você tem interesse em manga curta, vai também a manga curta, caso prefira. Aí eu alfinetei em volta da manga e da cava inteira para a gente poder fazer uma costura reta e orvelocar. Eu já fiz isso e agora nós vamos fechar a nossa lateral e manga. Pareia bem lá na barrinha, ó. Deixa tudo pareado, coloca um alfinete e vai subindo. Coloca um alfinete ali na cinturinha, que vai dar tudo certo. Ó, debaixo do braço, a costura debaixo do braço tem que bater com a outra costura, para não ficar um acabamento feio, costura torta, tá, pessoal? Já vou lá pro final da manga, ó, perto do punho, e já coloco um alfinete, que vai dar tudo certo, e vem subindo até o debaixo do braço. Então agora eu vou costurar e orvelocar por toda a extensão. Não tem segredo, né, pessoal? Se você não tiver overlock, pode utilizar um zigue-zague
com ponto bem fechadinho, tá? Vamos lá. Costurando, retrocesso no início e no final. Quando chegar ali na costura debaixo do braço, ó, você pode dar um pequeno retrocesso para reforçar mais. É sempre bom, né? Então vamos lá, dar continuidade e fazer essa doma. Deixe um joinha no vídeo se você estiver gostando da costura, um like, compartilhe esse vídeo para sua amiga que gosta de fazer uniformes. As modelagens são em tamanho industriais do PP ao GG, masculino e feminino, né? Logicamente que o feminino aí vai com pence para poder fechar certinho, é mais acinturado. Então aí tem as características do corpo feminino, né? Agora eu estou passando aí o overlock no braço, debaixo do braço e na lateral. Vamos lá. Todo o processo que eu estou fazendo no masculino, você faz no feminino. Não tem segredo. Aí eu vou cortar o meu punho pra gente já poder mexer com ele, colocar ao vivo. Temos que cortar 4 vezes, ó. Cortar 4 vezes e entretelar 2. 2 das partes eu entretelei e 2 ficou sem entretela. Vai funcionar desta forma. Você pode utilizar uma entretela de algodão, entretela de malha. De malha é mais para feminino, né? E um de algodão aí leve. Aí nós vamos pegar o vivo e colocar ele assim, ó, de cabeça para baixo no direito. Ou seja, o barbante ele tá de cabeça para baixo ali, ó. Aí vai posicionando, vai levando na voltinha ali do nosso punho. Se você quiser dar uns piques ali na curva, não tem problema, ajuda a assentar mais também, mas aí no caso eu vi que não precisou, não coloquei o pique. Aí agora nós vamos colocar direito em cima de direito, tampar tudo e fazer esse sanduíche. Vamos pegar o alfinete que colocamos lá embaixo para pregar o viés, vamos tirar ele lá de baixo e colocar ele em cima, pregando todo mundo. Vamos lá. Aí faz em volta do nosso punho inteiro. Então eu fiz em volta do punho inteiro. E quando virar no direito vai ficar assim, ó, com o vivo aparecendo, tá? Então agora é só fazer uma costura reta em volta. Estou fazendo com pezinho normal da máquina mesmo, mas o ideal seria se fosse com o pezinho de zíper, tá? Que aí o pezinho de zíper ele vai auxiliando mais ainda para fazer essa costura bem bonita e o vivo ficar bem uniforme por toda a extensão aí do punho. Costura certinho com 1 centímetro e vamos lá. Retrocesso no início e no final. É muito importante entretelar estas partes, tá, pessoal? A entretela ajuda aí a dar estrutura pro punho, pra gola e pro nosso revel. Mais pra frente vocês vão ver. Aí eu estou tirando as rebarbas, ó, o excesso, né, para quando nós virarmos pro lado do direito não ficar tão grosseiro assim. Aí desvira, vai ajeitando bonitinho. Se precisar dar pique lá no avesso, volte e dê pique para dar um melhor assentamento e passar no ferro quente. Passei no ferro quente, ficou desta forma. E nós vamos transpassar 1 centímetro o punho. Ó, transpasse 1 centímetro para poder fazer a costura. Uma costurinha pequenininha só para prender mesmo. Uma costurinha de segurança, ó. Meio pezinho só para prender lá embaixo esse punho. Ficou desta forma. Ó, só mostrando como vai ficar certinho com o vivo, bem bonito, né, pessoal?
Agora nós vamos pegar, ó, no avesso, a minha doma está no avesso, e vou colocar dentro, ó, o punho dentro da manga, para a gente poder distribuir e fazer uma costura reta. Faz um pique ali certinho, só para marcar o meio. E vai colocando os alfinetes em volta da manga. Ó, vai colocando, ajeitando. Se você vê que o punho ficou mais largo do que a manga, volte lá no punho e costure um pouco mais para ele ficar menor. Vai ficar desta forma e nós vamos costurar em volta. Retrocesso no início e no final. Vamos lá. Lembrando que estamos pelo avesso da peça. Vamos lá. Costurei, ficou desta forma. Só retirar os alfinetes ali, que eu não tinha tirado antes. E ficou assim, pessoal. Só passar um overlock agora em volta. Tirando ali esses fiapos de linha, porque esse Oxford está desfiando muito. Agora passo um overlock em volta. Eu já passei. Ficou todo overlockado. Agora nós vamos virar para o direito. Este é um punho falso. Nós vamos virar para o direito e dobrar. Vamos lá. Tá vendo? O overlock fica pelo direito aparecendo. Porém, como nós vamos dobrar o punho, esse overlock ele vai ficar escondido. Ó, dobre. Antes de dobrar, nós vamos fazer um pesponto nesse punho. Voltei ele pro avesso, a doma pelo avesso, pra gente pespontar em volta, para ficar preso, tá? E o tecido não ficar voltando depois. É opcional, principalmente se você estiver fazendo em tecido de algodão, o algodão é o mais indicado para doma, tá, pessoal? Por se tratar aí de uma peça que é para cozinheiros, né, chefe de cozinha aí que fica na cozinha, que já é um ambiente quente, mexendo com fogo ainda. Então, o algodão é um tecido respirável. Ó, aí eu fiz o pesponto em volta só para ficar preso mesmo. Fiz pelo avesso. Agora a gente vai desvirar para o direito novamente. Vamos ver como ficou. Tá? Aí eu estou pelo direito. Agora a gente vai dobrar a nossa manga, nosso punho, aliás. Ele vai ficar dobradinho, bonitinho, tá? Então já está pronto. Vou fazer do outro lado a mesma coisa. Vai ficar assim no braço, pessoal. Bem bonito, né? O vivo, ele é opcional, tá? Não precisa ser colocado caso você não queira. Mas aí dá um charme a mais, né, para a peça. Agora eu vou pegar a fita métrica para a gente poder medir, para a gente poder ver a gola, o tamanho da gola. Só que nós temos que descontar 1 centímetro, tá? De cada lado, de um lado e do outro, descontar 1 centímetro a menos para nossa gola. Então vai fazendo aí em volta tudo do transpasse, da cava, do decote, e vamos lá ver quanto que tem para a gente cortar lá no tecido. Então vamos lá fazendo em volta do decote inteiro para ver quanto que temos, quantos centímetros. Ó, no final lá a gente desconta o outro 1 centímetro, tá? Porque nós vamos entrar com o revel ali. Então precisa descontar 1 centímetro de cada lado. Ou seja, a gola ela tem que ter 2 centímetros a menos. Então a gola está aí. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no punho. Vou pegar o meu vivo e colocar, posicionar direito em cima de direito. Em volta da gola inteira.
A doma você pode brincar com as cores, né? Com as cores do vivo, então fica bem legal. Aí vou fazer em tudo, já vou adiantar o processo que vocês já conhecem, né? Uma da gola vai estar já com a entretela, vamos colocar direito em cima de direito para a gente poder costurar. Aí eu estou pegando o alfinete que eu prendi o vivo e pregando todo mundo. É o sanduíche, né? Uma parte da gola, o vivo e a outra gola embaixo. Aí vou adiantar o vídeo para não ficar tão cansativo. Faz em volta dele todo. Aí eu fiz em volta tudo, coloquei o alfinete e agora é só costurar. Eu tô mostrando para ver como é que vai ficar ao vivo, certinho. Aí fiz, costurei em volta dele todo, agora é só tirar o excesso, fazer uns piques, né? Pra gente conseguir desvirar e ficar bem bonito no lado do direito. Agora eu vou desvirar para vocês verem como fica. Sempre fazendo e passando um ferro quente para vincar tudo bem bonitinho. Essa doma no tecido estampado fica um charme, muito bonito. Ó, passei no ferro quente, vinquei tudo bonitinho e agora nós vamos colocar esta gola. Lembrando que temos que descontar 1 centímetro ali no transpasse, ó. E vai colocando alfinete, prendendo a gola em volta do transpasse e do decote inteiro. Vamos lá. Aí eu já estou finalizando, ó, levando lá para o final de uma vez, descontando do outro lado também 1 centímetro, porque vamos colocar um revel ali por cima ainda, tampando todo mundo, dando acabamento. A costura que nós vamos fazer agora nessa gola, pessoal, é uma costura só de segurança, ou seja, você vai costurar com meio pezinho na máquina, tá? Não é uma costura definitiva. É só para essa gola ficar presa e não atrapalhar a gente depois. Aí, ó. Agora costura tudo bonitinho com meio pezinho só para segurar. Vamos lá. Retrocesso no início e no final. E vai dar tudo certo. Se você estiver gostando do passo a passo, deixe um joinha no vídeo para poder me ajudar. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu sempre estou de olho, vou responder. E vai dar tudo certo. Aí eu já prendi a gola só com meio pezinho, só para ela não sair do lugar e não ficar o alfinete me incomodando, né, me espetando depois. Então tá presa ali bem bonitinha. O que eu vou fazer agora é o seguinte, vou pegar o vivo, vou colocar direito em cima de direito em todo o meio da frente. Ó, a gola tá ali bonitinha e vou parear o meu vivo, ó. A parte do barbante vai ficar com a outra parte do barbante, uma encostado na outra, tá? Vai ficar desta forma, com a gola para baixo, e vamos colocar o alfinete por toda a extensão aí do meio da frente. Dá um pouquinho de trabalho porque o vivo ele demanda mais tempo, né? Então, mas aí é questão de prática. Quando você pega a prática, consegue fazer muito rápido as peças. O outro lado, se você não quiser, não precisa colocar ao vivo, até porque ele vai ficar embaixo, né?
do transpasse, então não tem necessidade porque ninguém vai ver. Aí eu peguei o meu revel, entretelei o revel e vou colocar por cima. Ele vai em cima da gola e em cima do vivo. Ó, tá vendo a gola ali, pareado bonitinho com o vivo. Vou colocar em cima de todo mundo. Aquele biquinho ali, deixa o biquinho porque é a voltinha do pescoço, né? Então tem que ter, porque se você passar a tesoura e deixar reto, o caimento não vai ficar legal. Então aí a gente vai passando o alfinete e pregando tudo certinho, ó. Vou colocando ali o alfinete também no decote e por toda a extensão do meio da frente. E é o mesmo processo, vai tirando o alfinete de baixo, prendendo tudo no sanduíche para a gente poder fazer uma costura e o vivo aparecer. Quando a gente desvirar, o vivo vai ficar bem bonito. E vamos lá. Então eu passei o alfinete em todo o meio da frente junto com o vivo, tá? Ali está o meu viés para a gente poder fazer o acabamento da gola. Ali eu coloquei por baixo, mas vocês vão ver que eu vou descosturar depois. Não prestei atenção. Aí eu vou descosturar junto com vocês, que é até bom para vocês verem o erro e não fazer a mesma coisa que eu fiz, tá? Ó. Que o revel depois vem ali em cima da gola pra gente poder fazer o acabamento. Então ali é o seguinte, o viés ele vai por cima do revel. Aí eu fiz ao contrário, eu coloquei o viés embaixo do revel. Aí por isso que não deu certo, mas aí eu vou fazendo e vou mostrando pra vocês. Tá vendo, ó, o viés ele ficou embaixo do meu revel. Não pode ser assim. Aí eu coloquei o viés em volta da gola inteira, assim já tá certo, ó. Tá certo. Ali que tá errado, ó, o viés ele tá embaixo do meu revel. Aí eu colocando o revel em cima do meu viés. Não, assim não está certo. Aí eu vou descosturar junto com vocês. É só um pedacinho mesmo, para vocês verem como eu vou fazer. Aí agora é só costurar em volta tudo, pessoal. Ó, coloco o alfinete e costura em volta do decote e do meio da frente inteiro. Vamos lá. Corte o excesso do vivo, que não precisamos mais. E vamos lá, retrocesso no início e no final. Já estou chegando lá em cima. Retrocesso no finalzinho ali, para não descosturar. Agora eu vou virar para a gente poder fazer uma costura em volta. Ó, o vivo vai ficar assim, no meio da frente. Depois eu vou abrir para você ver melhor. Agora é só costurar em volta do decote inteiro. Ali o revel, né? Transpasse. Como vocês podem ver, eu estou fazendo errado. Ó, eu coloquei o viés debaixo do meu revel. Mas aí eu vou corrigir já já. Vamos lá continuar com a costura reta. Prendendo. Agora é a costura definitiva com 1 centímetro de margem de costura, tá? Ó, o biquinho, faço o biquinho. Não corte esse biquinho, porque vamos precisar dele na hora do caimento da peça. Aí vai prendendo, ó, o viés em cima da nossa gola. Aí já tá a parte certa. Vai prendendo até o outro lado. Ó, agora eu vou descosturar, porque eu vi o erro. É só essa parte aí, só para desprender o viés que tá por baixo aí desse revel. E vamos lá. Aí, ó, tirei o viés. Agora o viés ele vai por cima do revel. Agora sim vai estar certo, né? Ó, o biquinho, arruma o biquinho ali do revel.
Esse biquinho ele precisa estar aí, né? Para o caimento ficar bonito depois de vestir no corpo. Agora sim tá certo, né? Com o viés em cima do revel. Agora é só costurar essa partezinha aí e vai dar tudo certo. Vamos lá. Um retrocesso e está feito. Agora eu vou mostrar para vocês como fica, como vai ficar, ó. Eu vou desvirar todo mundo, ó, viés ali em cima da gola, vou desvirar só para vocês verem como vai ficar, porque depois nós temos que tirar as rebarbas ali para não ficar grosseiro. Aí no lado de dentro, ó, ficou desta forma, nosso vivo aparecendo, e o viezinho lá em cima, ó, pra gente poder fazer o acabamento da gola. A gente dobra e vai ficar assim, ó, bem acabadinho. A gente dobra e fica assim, escondendo, né, as rebarbas. Então eu vou virar pro avesso de novo pra gente poder cortar e ficar melhor o acabamento. Aí eu corto essas rebarbas pra gente conseguir virar pro direito e ficar bem bonito. Deixe um joinha no vídeo se você estiver gostando, me ajuda demais aqui no YouTube. Aí ficou desta forma, ó. Sempre bom passar um ferro quente para mostrar bem, ó. Vamos lá. Passar bem passado, vou fazer do outro lado a mesma coisa. É igual eu disse para vocês, esse outro lado aí não tem precisão de fazer vivo, né? Porque ele vai ficar escondido, mas acabou o que eu fiz. Mostrando para vocês no final ali do revel, eu chego lá embaixo e não costuro até o final. No molde, nas modelagens, eu costuro, na verdade, 2 centímetros antes. E costuro o revel, ó, em cima do tecido, pra gente conseguir desvirar depois e fazer um acabamento bem bonito na quina. Aí eu costurei com 1 centímetro, mas lá na modelagem está com 2 centímetros de margem para fazer essa bainha. Para quando a gente desvirar lá na barra, já ficar bem bonito. Só cortar o excesso ali, para a gente conseguir desvirar. Fazer o overlock em volta da barra inteira pra gente conseguir fazer a bainha. Passei o overlock ali também no revel. E temos que fazer o acabamento do viés lá na gola, né? Pra gente terminar aí de fazer a nossa doma sem segredo nenhum. Agora eu vou virar, já está overlockada a barra inteira. Vou dobrar 1 centímetro. E vou passar a costura. Lá nas modelagens, como eu disse, a margem é de 2 centímetros. Aí é porque eu fiz o tamanho M e ficou um pouco curto em mim. Aí para não ficar tão curto, eu dobrei só 1 centímetro mesmo para fazer essa bainha. Mas o normal mesmo é dobrar 2 centímetros. Faça em volta da barra inteira, dobra e costura. Pega um pedaço do revel, ó, dê um retrocesso em cima do revel para ele já ficar preso e faz aí a costura em volta da barrinha inteira. Vamos lá. Vai ser sucesso essa modelagem.
Agora, pessoal, é só dobrar, ó, o nosso viés lá na gola. Vou ensinar como dobra, ó. Pega e dobra. Não tem segredo, ó. Peguei, dobrei por dentro e passar uma costura. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Ó, a margem da costura tá ali embaixo. Eu pego o meu viés, abraço ele, ó, coloco por dentro e dobro. Assim vai ficar bem bonito o nosso acabamento. Então, pega, abraça a margem. Se você quiser cortar essa margem mais, tipo, meio centímetro para ela ficar menorzinha, mais bem acabado, pode também. E agora eu passei o alfinete em volta desse viés inteiro para a gente poder costurar, né? Deixar bem acabada aí esta gola. Só prendendo o revel ali para não sair do lugar na hora que eu estiver passando na máquina. E costurar rente para a gente já prender o viés. Vamos lá. Estou pelo avesso. Vou tirar os alfinetes que ficou dentro do revel ali, porque senão depois que eu passar a costura eu não consigo tirar eles mais. Eu tirei lá de dentro e coloquei em cima. Aí eu vou seguindo meu pezinho, ó, com a borda ali da gola. Este é o acabamento que eu escolhi para essa doma. É claro que existe vários outros tipos de esconder essa gola, outros tipos de acabamento. Então aí é só uma aula mesmo para você ter uma noção de como costurar a doma, tá, pessoal? Até mesmo os bolsos você pode colocar em outros lugares, mais perto da cintura. Então isso é a gosto dentro da modelagem da costura. Aí eu vou passando em volta tudo para deixar bem preso o viés e vamos finalizar. Se você estiver assistindo até agora esse vídeo, estiver gostando e não deixou um joinha, por favor, entre lá, deixa um joinha para mim, é só clicar no joinha que eu fico muito feliz e me ajuda bastante a esse vídeo aparecer para outras pessoas que precisam costurar uma doma e me incentiva a fazer mais vídeos aqui para o canal, pessoal. Então ficou preso assim, ó. É só passar agora com ferro quente para tirar essas marcas, né? Então, pessoal, já estou aqui com a nossa doma quase pronta, né? O vivo aqui da parte de dentro é opcional você colocar ou não, até porque ele fica escondido, né? Aqui eu coloquei as marcações com o lápis que apaga no ferro, onde vão ficar os botões. Vou utilizar o botão de pressão, tá? Você pode utilizar o botão que você tiver aí. Então eu vou fazer a colocação dos botões e volto para mostrar para vocês como ficou. Lembrando que eu pespontei em volta do vivo para ficar mais assentado, porque eu estou utilizando aqui uma entretela média, tá? Aqui eu fiz um acabamento em overlock mesmo. Como vocês podem ver aqui, o nosso viés, ó, dentro, bem acabado. Se você quiser passar a linha do pesponto mais rentezinho, pode. Porém, aqui no lado do direito, essa linha ela vai descer mais, então você tem que escolher, né? Vou fazer então um viezinho menorzinho aqui, mais estreito. Então eu fiz a marcação, vou colocar os botões e volto. Então eu fiz o furo aqui, né? A gente coloca o botão. Ele atravessou pro lado de cá. Aí, ó, vai ficar desta forma, ele entrou, tá? O pedacinho dele tá aqui. Vou utilizar o balancinho. Já tá com a matriz própria para esse botão, tamanho 100. Vou colocar de lado aqui para vocês conseguirem ver. O botão aqui, ele vai ficar para baixo. Então eu vou colocar aqui para baixo assim, ó, mostrando aqui para mim o biquinho. E vou vir com essa outra parte. Essa outra parte ela vai ficar assim.
Eu venho com a outra parte e prenso. Aí já ficou pronta essa parte, né? O botão preso. Aí depois eu venho com a marcação aqui embaixo. Marco certinho, ó, embaixo. Venho aqui embaixo certinho, coloco em cima, ó. Faço certinho para ver a marcação aqui de baixo. Que aí eu vou marcar para eu colocar a outra parte, né? Do botão de pressão, para conseguir fechar. Então eu vou fazendo isso em tudo e já volto com ele pronto para vocês verem. Então coloquei os botões de cima, pessoal. Agora eu vou fazer a marcação certinho para poder colocar o prendedor de baixo, né? Para poder fazer o tic-tac, poder grudar. Aí vou dar uma passada e vestir no corpo para vocês verem como ficou. Ó, essa doma eu fiz sem bolso, tá? Mas você pode colocar um bolso chapado aqui. Nos moldes eu vou colocar a demarcação certinho, onde que tem que entrar o bolso. Normalmente, doma tem um bolso aqui na manga para colocar pequenos utensílios de cozinha. E nas modelagens também eu vou colocar a marcação, onde vai entrar o bolso caso você queira colocar.